conseguindo ouvir agora? Voltou, eu ouvi aqui. Agora sim. E agora? Agora sim. Agora sim. A gente também está, então nem precisa. Então, bom dia a todos. A gente hoje começando a discussão sobre a reencarnação, utilizando como exemplo inicial essa parte do Evangelho. Eu vou começar de novo, já que o pessoal não estava ouvindo isso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, essa primeira parte que o Evangelho, introduz a discussão sobre a reencarnação, a gente vai focar inicialmente na importância dessa frase aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essa frase, originalmente, ela foi interpretada, baseada no entendimento que aquela população tinha das leis físicas. Então, a forma como eles entendiam o desenvolvimento, a geração, a criação de vida era através da água. Então, a água sendo, então, um elemento gerador, criador, que existia na cultura, judaica. Então, a palavra água, que é onde a gente vai começar a interpretar, essa questão da reencarnação que Jesus está aqui mostrando, ela tinha esse símbolo material. Então, a água como símbolo material de elemento criador, que vinha de Deus, E o Espírito, que Jesus fala aqui, no caso, era o símbolo da natureza inteligente. Então, a água como um símbolo da criação material e o Espírito como de natureza inteligente. Quando a gente lê documentos antigos, eles geralmente falavam muito no espírito de evolução, espírito de filosofia. Então, a palavra espírito vindo como esse elemento simbólico, de inteligência. Então, o significado, que traria, se a gente for olhar o sentido original dos termos água e espírito dentro da cultura em que Jesus estava inserido, Kardec, ele traz para a gente que essa frase seria retraduzida, não sei em que sentido. Na verdade, te digo que aquele que não nascer com o seu corpo e sua alma não pode entrar no reino de Deus. A água sendo o elemento material e o espírito sendo a inteligência, de natureza inteligente, que a gente estudou, o espírito é o exemplo da inteligência, ou simbolicamente, o elemento inteligente. Então, já nessa primeira frase, a gente vê que Jesus já vai explicando, que a necessidade da gente voltar em corpo e alma para ver o reino de Deus, Então, ele explicando isso para Nicodemos, que entendeu tentando entender ali o que Jesus queria dizer com isso. E aí a gente vê a frase seguinte, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nessa frase que Jesus coloca, ele está fazendo uma distinção muito importante, Ele está dizendo para a gente que a carne, a matéria, depende da carne, para existir, mas o Espírito independe da carne. O Espírito não é vinculado à carne. E alguns
vamos dizer, crenças podem levar a entender que o espírito é gerado quando a criança é gerada, né? E é isso que Jesus está dizendo que não, o espírito independe da carne, dessa criação material. Ele precede, no caso. Então, quando a gente vê o versículo seguinte, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que é que Jesus está querendo explicar aqui para Nicodemos nesse momento? Basicamente, que o Espírito, assim como o vento, a gente não sabe de onde vem, e a gente não sabe para onde vai. Então, ele reforça essa ideia de que o Espírito e a carne não são, o Espírito não depende da carne, né? Ele precede a carne. Então, dentro desse contexto, Jesus começa a demonstrar que existe uma necessidade inicial para ver o reino de Deus, para chegar nesse nível de conexão com o divino que todos nós almejamos. É necessário nascer do corpo e da alma, né? E é necessário entender que o espírito precede o corpo, precede a matéria. E aí vem a pergunta: o que é a reencarnação? Então, dentro da cultura judaica, eles tinham o princípio da ressurreição, né? Só que dentro desse princípio da ressurreição, que o Espiritismo veio a, vamos dizer, explicar melhor, e aí a gente utiliza o termo reencarnação, a ressurreição era a crença de que você voltava à vida, mas, no caso, no mesmo corpo, que cientificamente a gente sabe que não é possível, né? O corpo ele se deteriora, a matéria ela se deteriora. Então, através do Espiritismo, a gente tem um entendimento melhor de que a gente sim volta à vida, mas aí em outro corpo, né? Então, essa ideia de reencarnar é voltar à carne de novo, né? Se reencarnar. Então, é basicamente essa ideia de que, em termos culturais, já existia esse entendimento. Os próprios fariseus, que eram esse grupo de homens religiosos, né, da cultura judaica, acreditavam na ressurreição. E aí o Espiritismo vem para explicar que não necessariamente seria no mesmo corpo, mas em um corpo diferente. Você tem uma pergunta? Não, na verdade, se complementando também, eu já vi que os egípcios também já faziam isso antes, né? Por isso que eles não identificavam, né? Acreditavam que o espírito ia voltar para o mesmo corpo. Interessante. E acrescentando o que eu estou falando ali, porque os judeus viveram muito no Egito. Então, teve parte dos... São vários grupos judeus, não é uma pessoa como tem os judeus, os ascendentes, vários. E tinha um segmento do pessoal judeu que acreditava na reencarnação também. Mas não era tão... Porque os que coordenavam lá, os doutores da lei, já não tentaram já desviar a coisa, mas isso já vem vindo. Isso. E em outras passagens também, não é somente nessa, mas Jesus falando, né, na transfiguração, em que ele aparece para os apóstolos, e ele explica, quando João Batista já tinha sido morto, né, que o profeta Elias, já tinha voltado e ninguém tinha reconhecido, e na própria Bíblia diz, os apóstolos reconheceram que Jesus falava de João Batista, ou seja, João Batista era Elias reencarnado, né? Então, na própria Bíblia diz também que eles sabiam que Jesus, ao falar de Elias, que ele já havia voltado e ninguém notou, é porque Elias era João Batista. Então, a importância da reencarnação, né, sendo que Jesus está explicando e a gente sabendo das leis, é que ela faz parte dessa lei da natureza também, né, faz parte do nosso processo aqui na Terra. É uma condição inerente da nossa humanidade e é como, dessa maneira, uma lei natural. E é através da reencarnação que a gente pode justificar melhor a nossa existência na Terra e todas as anomalias e aparentes injustiças que nós notamos no planeta. Que eu acho essa palavra aparente muito interessante quando Kardec usa, porque a gente vê
o que está errado, a gente diz, isso é injusto, isso é uma injustiça, né? E aí Kardec usa a palavra aparente para mostrar para a gente, e a gente não sabe por quê, mas existem motivos para as aparentes injustiças que nós notamos na Terra, né? Então, para a gente ter esse questionamento, talvez, em vez de julgar imediatamente o que a gente está vendo que é errado, que a gente vê quando algo é errado, né? Não pode também fingir, mas, ao mesmo tempo, ter esse entendimento de que o que parece ser injusto para o nosso entendimento limitado, por entendimento divino, faz parte desse momento, né? E da nossa realidade, por algum motivo. A reencarnação é uma questão de justiça. É a justiça divina que se processa aí, né? Não tem nada injusto. Né? Tudo tem uma explicação. E junto com a justiça, a misericórdia também. Porque o fato de que em uma vida só é impossível adquirir todo o processo evolutivo. Mas a misericórdia divina está aí na prestação. A gente paga a prestação. Diluído, né? Porque é uma misericórdia. A possibilidade de você acertar. E às vezes, quando é uma coisa muito grande, eles diluem, você paga a prestação. Exatamente. No filme A Cabana mostra muito isso, né? Sim. Quando você tem que ser o juiz da sua própria vida, como é difícil, né? Tudo que a gente acha tão injusto, não é questão de tão injusto assim. Exatamente. Exato. Então, é através da reencarnação que a gente também consegue entender melhor as máximas das parábolas, né, de Cristo. Que sem esse entendimento da necessidade de voltar à vida, fica mais difícil, às vezes, de entender o que Jesus quis passar para a gente, como o ser perfeito, né? Como é que você consegue ser perfeito em uma encarnação? Então, esse tipo de ensinamento que ele traz, a gente consegue entender melhor, sabendo que a reencarnação faz parte desse processo nosso, né? E aí, Kardec põe uma pergunta muito interessante. A encarnação é um castigo e somente espíritos culpados devem sofrê-la? O que é que vocês acham? Uma oportunidade, né? De melhorarmos a cada dia. Só para completar o que a Jane falou ali agora, né? Então, tipo assim, toda reencarnação ela é feita dentro de um nível que a gente vai ter sucesso. Se a gente chega aqui e, por um motivo, não recorda, mesmo para cumprir ou para acertar certas coisinhas, a gente já veio preparado para dar tudo certo. E aí tem um termo nos médicos, no nosso lar, que fala que nós somos completistas. Da jeito que quando a gente recebe as pessoas aqui, quando você desencarna e você volta para o seu lar espiritual, os seus mentores, a sua família espiritual estão esperando você lá. E quando você completa parte disso tudo, é uma celebração danada. E fala assim, né, que menos de 30% consegue completar. É tão no nosso lar. É muito importante não encarar como um castigo, como a gente falou. São oportunidades, mas também tem muitas encarnações que são missionárias, né? Teremos que vem também para ajudar a humanidade a crescer. Isso daí. Isso. Exatamente. E aí os espíritos respondem, né? Que não, como vocês disseram, a encarnação é necessária a todos os espíritos. Então, os espíritos explicam que a passagem pela vida corpórea é necessária para cumprir os desígnios que Deus lhes confia. É necessária porque as atividades que temos de exercer nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência. Quando ele fala de inteligência, o meu entendimento é inteligência em todos os sentidos, né? Intelectual não somente, moral, inteligência emocional, então tudo isso a gente desenvolve através da reencarnação, né? Porque a inteligência intelectual, a gente sabe, sozinha ela não consegue, é o tripé, né? A gente precisa do moral, a asa do anjo, alguma coisa, eu não lembro, tem uma expressão que é o moral e o intelectual tem que estar em equilíbrio, né? A gente já vê muita gente inteligente que não faz coisa boa. Então, a encarnação, ela vem com esse propósito para todos os espíritos. E como Deus é soberanamente bom e justo, todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida. Todos os espíritos têm
as mesmas oportunidades de crescimento. Então, a gente para pensar, por exemplo, em Jesus, né? Então, quer dizer que Jesus teve também que passar por um processo assim, né? A diferença é o seu livre-arbítrio. Então, Deus, ele dá a você a encarnação, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, para você desenvolver essa inteligência e você aplicar o seu livre-arbítrio para o bem, e aí é quando você vai ver, né? Aplicar para o bem ou você vai abusar desse livre-arbítrio. O que a gente falou mais ou menos ali, né? Então, tem reencarnações, tem espíritos que conseguem ir adiante. O processo é o mesmo para todo mundo. Aí agora tem espíritos, como esses espíritos críticos, eles avançam muito rápido, mas também a gente não sabe o que passou, né? Eles não podem entrar. E a reencarnação é uma lei natural que acontece para todo mundo, para tudo lá no universo, ela é uma realidade. Uhum. Até para quem não acredita. É verdade. É básico. Então, Deus, ele não dá, vamos dizer assim, ele não tem escolhidos no sentido de esse aqui vai ter melhor do que esse, né? Ou esse aqui vai passar por menos problema do que esse, senão não seria justiça divina. Então, todos nós temos essa oportunidade. Então, privilégios, como ele coloca, seriam uma injustiça. Então, a encarnação em si é um processo transitório, ela não é algo que a gente vai ter que viver eternamente, né? Os que a usam bem, mais cedo se beneficiam dos frutos do seu trabalho. E os que abusam e fazem mau uso da liberdade, retardam sua marcha e prolongam, talvez indefinidamente, né, esse processo. E é aí que a encarnação pode se tornar um castigo. Não é porque Deus está castigando você, porque você continua cometendo erros que atrasam o seu progresso. Então, você tem que continuar voltando, porque você precisa aprender aquela lição, né? Então, é como se uma pessoa que, dois alunos, um que está na escola e vai estudando e vai passando, e o outro que não vai estudando e vai reprovando e vai ficando para trás. A escola vira um castigo para um, mas não necessariamente para o outro que está passando pelas lições, né? Só que aí é importante também notar, eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante, ele disse que Jesus nunca vai chegar para você e dizer, finalmente, né, está atrasado. Quantos milhares de anos você está aí? A gente esperando vocês. Ele nunca vai fazer isso. O amor dele é tão grande que ele vai celebrar sempre quando a gente consegue progredir, não importa quanto tempo leve, né? O melhor seria para nós não levarmos tanto tempo. Mas é uma decisão nossa também. Então, o castigo em si não é algo divino. Deus não está castigando a gente aqui. A gente está nesse processo que é necessário para aprendermos, né, colocar em prática, e depende de nós realmente como a gente vai avançar nesse processo. E, obviamente, com a ajuda dele. A gente nunca está sozinho, todos os espíritos. E outra pergunta que é feita no Evangelho é: quais são os limites da reencarnação? Eles colocam: não existem limites claramente traçados se considerarmos apenas o envoltório corpóreo. Quanto mais avançado o espírito, menos denso é o envoltório. E a encarnação, como na Terra, então, se limita a mundos considerados mais inferiores, né? Então, quanto mais a gente já havia estudado, quanto mais a gente evolui, menos necessário esse limite material fica, né? A gente consegue ir se libertando um pouco mais, o espírito vai se tornando mais elevado e o corpo espiritual, o corpo material, menos denso. Então, a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Se a gente considera do ponto de vista material, a encarnação, no caso, como a gente vê na Terra, né, ela, aqui como eu coloquei antes, vai se limitar a mundos mais inferiores, porque a gente ainda está bastante denso, né, em comparação talvez com outros mundos superiores que estão nos universos, talvez, universo ou multiverso, não tenho certeza. Então, vai depender de nós, né, nos libertarmos mais ou menos rapidamente, trabalhando pela nossa purificação. Então, nesse processo reencarnatório, traz essa mensagem constante, né, o Evangelho, de que a gente
fazendo o nosso esforço, aprendendo, entendendo os nossos limites, porque quando a gente busca se entender melhor, a gente consegue perceber essas são falhas que eu tenho, que eu preciso ir melhorando, né? E, e todo o progresso que a gente faz consegue ser celebrado. E eu lembro que eu estava lendo sobre eu acho que foi no livro Sexo e Vida, que eles falaram que tinha um departamento exclusivo para pessoas que chegavam, espíritos que chegavam com problemas de sexualidade, assim, gerais, né? Pessoas que passaram por muitos, abusaram talvez do seu corpo na encarnação anterior, cometeram atos que não deveriam ter cometido, e aí eles trazem esses espíritos, eles têm aulas e tudo, e eles celebram sempre quando, mesmo que não tenha conseguido tudo, né? Olha, isso aqui é a expectativa, mas fulano conseguiu chegar nesse ponto aqui já é algo positivo, porque já conseguiu melhorar. Então, é sempre essa ideia de que o esforço nosso, né? A gente vai tentando e a espiritualidade sempre vai estar ajudando e celebrando, mesmo que não seja tudo que a gente esperava fazer, uns 100% que a gente diz, não, eu vou conseguir, talvez, né? Nem se preocupe que eu consigo tudo. Então, a gente fazendo a nossa parte e entendendo que a misericórdia divina é sempre suprema, né? Conosco. E aí eu trouxe um exemplo, focando um pouco no que Jane fez semana passada, a questão mais científica, né? Do corpo físico, já que a reencarnação, obviamente, nós estamos na carne, de estudos que estão sendo feitos em relação à genética e pensando um pouco no caso, quando a gente reencarna, a gente vem com determinados objetivos, desafios, né, que às vezes também envolvem o nosso corpo, em termos de doenças e coisas do tipo, mas já existem estudos mostrando, através da epigenética, que mesmo que o nosso DNA tenha determinado predisposição a alguma coisa, o nosso corpo, o nosso comportamento e ambiente afetam a forma como esses genes operam. Ou seja, mesmo que no nosso corpo o seu DNA tenha uma predisposição a determinada doença, o seu comportamento e o ambiente onde você vive pode ligar ou desligar aquele gene, que é a epigenética, né? Então, essas mudanças afetam como as células leem os genes e podem prevenir ou causar doenças. Então, eu vejo isso assim como mais um nível de misericórdia divina. Olha, está no seu programa, no seu programa genético que tem essa doença aqui, mas dependendo de como você se comporta, você pode reduzir a possibilidade dessa doença ou piorar, né? Ou criar outras possibilidades, porque o gene, ele liga ou desliga, dependendo do que afeta o nosso corpo, né? De onde a gente coloca, onde a gente se coloca, o que a gente consome, etc. Então, aí eu botei só essa imagem que tinha num dos artigos, falando, né? Em termos epigenéticos, as coisas que podem prevenir ou piorar, vamos dizer, e ligar ou desligar as chaves da sua genética. E eles colocam como exemplo que medicina alternativa já foram feitos estudos que ajudam a prevenir doenças, né? Eles perceberam que determinados genes eram desligados, epigeneticamente desligados. Então, é como se fosse uma chavinha, né? A célula, você está lá com o seu DNA, mas o corpo, ele não vai agir sobre ela se essa chave está desligada. E depende muito do que você faz na sua vida, nas decisões que você toma, obviamente, se você passa por situações que você pode, talvez, sair delas e buscar ajuda na espiritualidade, buscar ajuda de outras maneiras. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Né, Paulinha, como é que a ciência explica a religião? Jesus, ele sabe disso tudo, mas como ele veio numa época em que nós estávamos precisando, né, vindos de outros planetas, né, a gente teve uma oportunidade de vir a um planeta com dificuldade, ele teve que começar do beabá. Primeiro, ele vai lá ensinar a ser bom, carinhoso, amar o próximo,
tudo que ele ensinou está intrínseco no nosso bem-estar físico e espiritual. Aí o pessoal, não, mas isso é místico, que nada, isso tudo a ciência explica. Ele não podia lá falar para nós ignorantes no ano passado. Né? Igual o Quiron agora, o novo planeta, ali agora os que vão para lá vão ter que ensinar toda essa parte, assim, bem leve, e com o crescimento é que vai poder entrar. A ciência explica a religião, você vê. Hoje em dia, todo mundo não. Os cientistas, os médicos já falam dos benefícios da oração. Isso. Então, já explica o porquê dessa meditação, de elevar os pensamentos, porque a gente vai nos dando saúde, bem-estar, e uma série de coisas boas, né? Olha só que bacana. Gostei demais. Aí você... É o tripé, doutrina espírita é o tripé, religião, filosofia e ciência. São os três juntos. Maravilhoso. E o bom de tudo da reencarnação também é essa introdução de que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Depois a gente pode falar várias vezes, mas é tão importante isso enquanto a gente... E tem uma conexão, né? São layers que são... tem um pré-espírito, não vamos entrar então, mas o mais importante agora é essa distinção. Nós temos um corpo espiritual. Tem layers por lá e tem o nosso corpo físico, e que a gente tem que cuidar e tem essa conexão muito forte. Olha, camadas, né? Pode falar. Não, é você. É que tá falando em inglês, ele tá falando layer. Oh, sorry. Não pode, nem percebi. Mas, assim, Paulinho falou uma coisa muito importante no início, que é a imortalidade da alma e a transitoriedade do corpo. Porque o pensamento, ele é eterno, porque o pensamento é do espírito. Os vícios e as virtudes são inerentes ao espírito, não é o corpo físico que dá. Né? Hahnemann já falava isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Ele fala lá que todos os vícios, todos os erros são do espírito. O corpo físico, ele nasce para ser uma roupa. Isso. E o pensamento, os vícios, as virtudes vão juntos com o espírito. O corpo morre, acabou, é inativo, né? Se decompõe. E essa separação que você trouxe no início aí, muito bem separado, dizendo que a matéria e o corpo vêm, né, de uma área e o espírito de outra, porque aí fecha aquele tripé, Deus, espírito e matéria, são leis diferentes que regem, né, que às vezes a pessoa vê, por exemplo, o corpo é destruído, você acabou, não acabou. Quando a senhora foi lá perguntar pro Haroldo Dutra sobre o filho que tinha desencarnado, que ela estava desesperada, ele falou que não sabia o que dizer. Mas aí, ali naquele momento, ali na queima-roupa, né, que ela veio perguntar, ele falou assim: eu só posso dizer para a senhora uma coisa: seu filho vive. Isso. Né? Porque essa questão, o corpo é dissolvido, mas o espírito continua, né, na sua jornada. Só um pouquinho. E, Paula, completando o que todo mundo falou aí agora, eu queria voltar aqui, você comentou que essa ideia de reencarnação já existia com os judeus. Né? Então, tinha vários, eu estou lendo aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? São vários tipos de judeus. Tinha os saduceus, tinha os essênios, os fariseus, os samaritanos, todos, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, na introdução, fala os essênios ou os esseus, também seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Jesus, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando em espécies de mosteiros, de forma obedeciam uma associação moral, e religiosa. Distinguiam-se pelo costume brandos e por austras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo e a imortalidade. Então, olha para você ver, então, quer dizer, mesmo numa sociedade onde já estava começando a tentar tirar esse conhecimento dos... porque não só os egípcios, mas os indianos, aquela região todinha ali, todos eles acreditam em reencarnação. Sempre. É por isso que as múmias, então...
Então, aí é um processo, mas na cultura judia também já tinha implantado lá também. Na própria filosofia católica tinha. Tinha A isso. nação foi removida. Isso já está notório. Tá claro. Não é, Mar? E os próprios teólogos católicos, os estudiosos sabem disso. Mas o que se faria se tornasse isso a público no mundo? Seria realmente uma revolução boa ou catastrófica. Então, aí tem muita ponderação aí nesse momento. Então, com os estudos, de repente, todo mundo chega na conclusão sem precisar dar uma notícia, assim, né? Porque foi criado aí um muito grande. Estou ajudando aqui a conversa aqui. Então, aí, uma das coisas que chocam o mundo e que a gente falou muito bem colocado, a gente não pode jogar isso para os outros. Nós temos que conscientizar primeiro, e aí com os nossos atos a gente vai se transformando. Uma das coisas que mais chocou o mundo quando Kardec trouxe esses livros aí, nesse mundo que nós estamos agora, nessa parte agora dessa civilização, é porque quando fala da reencarnação, porque tem em Cruz Jesus que Jesus também seguiu o processo natural de reencarnação. Ele não chegou para ser Jesus de uma hora para outra. Então, né, Jonathan, é isso mesmo que eu estou falando aqui. Então, aí, essa reencarnação iguala todo mundo. Porque a justiça está aí. Ninguém é inocente, ninguém não tem culpa no cartório. Todos somos culpados, ninguém é inocente. De uma certa forma ou de outra. Tem uma lenda notória, né? Que foi uma das reencarnações mais bem sucedidas. Ela veio e cumpriu tudo que ela tinha que fazer, e quando ela desencarnou, quem veio buscá-la foi o próprio Jesus. Aí, deixa eu falar uma coisinha que eu acho bem maravilhoso, né? Na Bíblia Sagrada tem, antes de Maria ter Jesus, ela conversou com ele. Eles vieram porque ela também é da turma dos arcanjos. Não, mas eu estou falando da Maria Madalena. Da Madalena ainda. Porque era várias Marias. Mas a Maria, mãe de Jesus também, elas todas vieram muito bem programadas. Maria de grande luz. Isso. Mas a Maria Madalena, ela veio, ela tinha muitos obsessores, a vida dela era totalmente integrada, e ela, quando conheceu Jesus, ela modificou, literalmente estava por vinho, aceitou, doou tudo, pediu perdão, e só que ela foi reclamar para Jesus. Mestre, agora eu não tenho nenhum amigo, não tenho nem família, ninguém quer nem saber de mim. Aí ele falou assim, fique calma que você vai encontrar a sua família. Então ela estava num momento muito triste, aí passa um grupo de leprosos indo para essas regiões que estavam isoladas, e quando ela olhou, ela viu um sorriso, aquele sorriso aconchegou e não foi. Aí ela ouviu, eis a sua família. Então, uma coisa linda. A gente não pode julgar, né? Porque na nossa visão, né, a pior pessoa para a gente ainda tem chance de fazer essa transição. Pode ter a ver, é uma escolha, Misericórdia. Às vezes você aproveita, tem 21 comentários aí no chat, tem? Tem, só para gente. O que eu ia falar, Jane. Rani, olha assim, como é que nós somos arrogantes? Porque nós somos uma casquinha bem grossa ainda. Entendeu? Então, quando a gente fala de Maria Madalena, a gente é pior que ela. Maria Madalena é pior que ela. Então, não, a Maria Madalena quis pagar à vista. A gente não aguenta. Aí tem a bebida de rolos. Marcela. E eu vi no livro também, acho que Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, acho que é irmão da Flama de Miranda, o espírito, falando como a encarnação do Cristo na Terra foi um trabalho, assim, muito doloroso para ele também, porque ele era já tão evoluído, já naquela época, né, espírito puro, que para ele conseguir encarnar, ele teve que passar por um processo muito doloroso para tentar encaixar o espírito já extremamente evoluído dele no corpo, vamos dizer, terreno, né? Então, imagina só o sacrifício. Ele já fez sacrifício antes de vir. Só para complementar, é tanta coisa gostosa que a gente, esses estudos dão para a gente. Quando a Jane comentou que Jesus foi para o deserto,
foi porque vai elevar a frequência dele. Quando fala que realmente, porque, tipo assim, ele estava na Terra, é tenso, como era muito elevado, aqueles 40 dias que ele passou foi meditação, para realmente, porque é o seguinte, os elevados, eles têm que descer a frequência para chegar no nível da gente, certo? Mesmo que Jesus era aquele ser iluminado, que já veio preparado, mas quando ele precisava do tempo dele para balancear a frequência. Ele precisou, né? Agora é isso. Imagina a gente. Ele orava por esse momento. Nesse momento. Paulinha, é uma clicada no chat. Tem alguma coisa que dá para mim? Por gentileza, não aparece ninguém. Cliente, calma, sem som. Eu tive uma experiência essencial. Isso, obrigado. A gente está no chat agora, né? Só escuta. Audrey, né? Eu tive uma experiência de regressão uma vez, na qual o maior medo do meu espírito era não ter o perdão de Deus, e com isso, não reencarnar. Isso jogou por terra agora, porque a gente sabe que é misericórdia o que a gente está falando aqui, graças a Deus. Bom comentário. Mas a gente também, quando vem, a gente vem assim com muitas promessas de, né? Olha, você vai reencarnar perto de alguém, você vai ter um mentor assim. Então, você vem cheio de esperanças. Né? A família que você vai assim, vai ter um problema, mas também você vai ter na família um anjo, vai ter um cobrador, mas vai ter um anjo também. Aí você vem para aquela, né? E não importa qual nível de reencarnação que nós vemos acompanhado. Nós vamos ter sempre mentores. Tem mentores individuais, igual na nossa casa aqui. Nós temos um mentor do colégio, mas cada um de nós temos um mentor individual. E depois tem o mentor da Terra, o mentor dos planetas. Então, a gente sempre vem... É uma programação tão perfeita. Tem o mentor do bairro, o mentor da cidade, o mentor do país. Isso. A sua mãe está falando aqui que o pensamento sempre em Deus, em positividade, também fazemos bem as nossas células, não doentes. Olha, se você voltar naquele slide seu lá, o que a Jacqueline está falando é o seguinte... nós, como... É isso aí. Então, essa parte de financial status, drugs, abuse, drogas, químico, tudo que... Então, quer dizer, a gente vai atrair, dependendo da frequência, se a gente estiver nesse nível aqui, de drogas, de abuso, mesmo a fase sexual. Por quê? Foi o que nós avisamos antes. Os nossos chakras, eles têm que estar alinhados para a gente conseguir conectar. Essas partes de droga, sexo, tudo faz parte do nosso chakra raiz. A gente tem que aprender muito a equilibrar isso tudo, porque todos nós somos humanos, todos nós, como diz, temos essa tendência para a sexualidade, porque isso faz parte da energia criativa, que é muito forte. Então, a gente tem que aprender que isso tudo faz parte de um equilíbrio, quando tem um passe, não é só a cabeça, não, é tudo, tem que estar alinhado. E é mais engraçado, quando eu vou ao médico, eles perguntam, na família tem histórico? Eu falo, nunca não, porque ele já trata você como doente. Então, é verdade, eu sempre falei, aprendi isso. Tem histórico disso? Não. Porque senão ele já trata você como doente. Então, a medida que você não acredita, claro, tem doenças que são evidentes, mas a partir do momento que você não acredita, que é o que falou agora, outras células você tem a oportunidade de não ter aquela doença que a família inteira você acredita que tem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode mudar realmente seguindo os seus slides aí. Isso aconteceu com o Beethoven, né? Exatamente. Então, nunca tem doença. E assim, às vezes, a gente tem tendências no nosso DNA, né, na formulação, que no livro Caminho de Luz, capítulo 16, é a coisa mais linda, quando se vai fazer o modelo da Kátia. Os espíritos, cada célula é feita com carinho, cada fio de cabelo, tudo tem a sua vida, é por isso que é importante. Aí tudo flui naturalmente. Aí nós viemos com DNA, dependendo das nossas... Porque tem uma vida que nós somos layers. Tem uma parte, tipo assim, doenças psicossomáticas. É isso mesmo a palavra? Então, somáticas é porque é um conjunto. Nós vamos acumulando. À medida que você vai se despertando e você vai entendendo isso, você começa a cuidar, né? Desliga. Eu mesmo que eu nasci com a tendência para ser fumante, mas se eu quiser, por minha própria vontade, eu posso parar de fumar. E aí todo aquele desencadeamento da linha de doenças que iria ter porque eu fumei, já não vai ter mais. Eu já estou aiosa, eu já ganhei. Então já estou mesmo, Márcio. Perfeito. Eu que acredito. E beneficia a geração seguinte também, porque eles dizem que isso passa para o gene
Não é reproduz, incrível. né? Isso é incrível. Por exemplo, né, quando nós soltar todo mundo lá, nós vamos se encontrar lá em cima, vai ficar mostrando mais alto que o Márcio. Como o Márcio, né? Não tem o Alexandre e a Kátia e você. Eu não mais. Então, você imagina, quando a gente chega lá, né? Ruth, olha pra você ver, isso é engraçado como é que são as coisas. Quando eu comecei com a Ruth, a primeira vez eu já sabia, nós vamos ficar juntos aqui, não sei como. Eu estava no Brasil, eu falei, espera que chegue aí que você vai do centro. Então, assim, a gente sente, então, quer dizer, nós não está lá no par da nossa programação. Então, por favor, vamos manter firme no compromisso com a casa, né, e aprendendo juntos, isso é muito bonito. Que maravilha, Paulo, muito obrigado por você, gratidão, a gente tem que aprender a ver na gratidão do momento, sabe? Que maravilha, hoje para mim foi festa aqui na casa, todo mundo chegou cedo até o último. Aí eu sempre aqui, ó. Então ele chega todo mundo, olha você vê que bom, parece que a gente está em festa mesmo. É por isso que a gente altera um bocado, né, Jane? Porque com muita alegria. Desculpa. Tem mais um comentário ali. Pode... Que bom, aí, ó, você descobriu uma coisa nova já. Você tá vendo celular. Por tudo ser energia, o pensamento é muito importante ter o equilíbrio. Ok, isso. Agradecemos aí. Agradecemos, obrigada. Vou desligar, né? Eu desligo aqui.